ótimo. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Trás para a Frente, o programa onde celebramos a memória e a trazemos para a frente, enquanto fazemos previsões para o futuro, é verdade. Hoje celebramos também o regresso do nosso Nuno Marco, que está de volta à nossa companhia. É verdade. Viva, viva! Sobreviveu. Tive 2 programas embebido em Covid. É verdade. Mas pronto, esperei 3 anos. Foi um Covid fora de tempo, foi quase fora de moda, não é? Foste quase o último ser humano a... Obrigado, Alvin. Foi um Covid Quase o último. retro. Foi, assim, a sensação que eu tinha era daquelas pessoas. Eu disse isso na altura, pá. Aliás, o Vasco Palmeirinho tinha esta teoria: que apanhar Covid nesta altura é um bocado como aquelas pessoas que dizem: ei, descobri uma série incrível, Stranger Things. Exato. Agora, epá, não é? Os Sopranos, não é? Ou os Sopranos. Descobri agora uma coisa: os Sopranos, pá, de facto é uma coisa nova. Mas pronto, epá, esperei e recebi o meu Covid. Foi ali durinho. Mas abraçaste a doença com muito calor. Abracei, Exatamente. fiquei sem olfato alguns dias, mas felizmente voltou. Mas, no entanto, ninguém me tira a sensação bizarra de cheirar uma embalagem de gel de banho em busca do seu aroma clássico, que não vinha. Não foi ridículo. Eu estava Também a há casa bem... vantagem que é em não cheirar outros eflúvios. Pois, não é? pois, claro. Pá, não. Mas aí estás tu, recuperadíssimo Não, e está em de boa volta, forma. de volta para nós. Sim, Bom, sim, sim. ao Nuno, seja bem regressado. Juntam-se, Obrigado. como sempre, Júlio Isidro, seja bem-vindo. Olá, Viva. eu hoje venho aqui fazer 2 anúncios Então. com Vai efeitos casar? retroativos. Primeiro, Nós falámos aqui do Bob Ewing, Exato. essa semana, não é? Dallas. Do Dallas, que já estreou aqui na RTP Memória Verdade. com um sucesso extraordinário. E eu tinha prometido uma memória, e então fui buscar aqui o Bob Ewing a falar comigo. Aí está ele, A que até falar parece comigo no Passeio dos Alegres. que bons sapatos têm ambos. Então os meus são Bob Ewing descartíssimos, tem pois. uma bela bota e Júlio Há Isidro cowboy. tem... Uns sapatos Um sapato- cor de diarreia, Sim. não é verdade? Exatamente. E aqui está Patrick Duffy a fazer um tagaté à minha filha, que tem agora 53 A sua anos. filha Inês. À Inês, exatamente. A sua filha Inês, que não sou eu, a sua filha Inês. Eu sou a sua outra Não, filha esta é a Inês. minha segunda filha, é a má nova. Claro, é a mais nova. claro, claro. E também, já agora, também, Museu isso foi uma Júlio conversa que Isidro. resultou com o nosso diretor, ele agradeceu muito o facto de eu ter feito esta pesquisa, é que iremos ter no dia 16 de fevereiro a estreia de Marés Vivas. Pois é, pois é, pois é. está. Isso vai ser um dia... Está aqui, mas estamos Exatamente. os dois vestidos, não David estamos em Hasselhoff. fato bem. Espetacular. David Hasselhoff. Isto é oficialmente um mullet, este penteado de David Hasselhoff. É mais Epá, um mullet sempre- encaracolado. Sim, sempre É. foi. Ele manteve-se muito fiel sempre a este Sim, tipo sim, de penteado. E está a sim, usar sem o dúvida. casaco que Mitch Buchanan poderia usar Sim, é enquanto... verdade. Ou o Michael Knight. Sim, pois é, Exatamente. é mais um- Michael Knight. Michael mas Knight, sim. este era em nylon. Sim, sim. Era em exato. nylon a imitar cabedal. Por acaso é engraçado como é que o Quentin Tarantino ainda não pegou nele, não é? É verdade. Era uma boa persona Era, para ele era. pegar num dos seus Portanto, filmes. já sabem, Era. a estreia foi fabulosa, temos Uhum. que ver todos os dias, e a partir de 16 de fevereiro Cá está, Marés é Vivas. Marés Vivas. Agora a questão é que se calhar era tão persona que nem Quentin Tarantino pega nele. Não, mas olha que ele entra nos Guardiões da Galáxia 2, com muita graça, o David Hasselhoff. David Hasselhoff. Sim, sim, sim. Muito bem. Canta o E- tema de genérico final e E tudo. poderia ser presidente da República Federal Alemã. Ele é super... É Claro, grande, na ele é Alemanha, grande na não. Alemanha. Deutschland. Pois. Eu tive a oportunidade de me cruzar com ele, altíssimo, na antestreia. Vá lá. Aliás, No filme vê-se ali que ele é Crossroads, Britney altíssimo. Spears. Ele apareceu, aquelas cenas... No filme da Britney Spears, bem que Houve uma circunstâncias. antestreia. ok. Olha, no Gramão Chinese, o teatro que o Júlio falava há pouco, e o Michael e o Hasselhoff foi um dos convidados. E devo dizer-vos, da lista das pistas, foi um dos mais, enfim, calorosamente recebidos. Pois. É um figurão. Não, É um Grande figurão. figura. Bom, já estão mais do que apresentados. Álvaro Costa e também Fernando Alvim. O meu nome é Inês Lopes Gonçalves e agora apresentamos Sr. Silva, um homem que não está satisfeito. Ele não está nada satisfeito com a ficção que anda a ver na RTP. Nada. Está sim. Olha, é da RTP. Eu queria falar com o Sr. Mário Figueiredo, se faz favor. Tá, Sr. Mário Figueiredo. Olha, aqui fala José Silva. Eu andei a tirar umas notas e queria falar consigo. Eu estou-lhe a ligar por causa da Ana Rita. Aliás, Sara Lopes, ou melhor, Maria do Carmo. Só neste país e no Brasil, francamente, contado, ninguém acredita.
é que ela é a mãe do Pedro na novela da tarde e dorme com ele na da noite. É uma pouca vergonha. E não contente com tudo isso, ainda anda enrolada com o Mário, que é pai dela na da manhã, travesti à tarde e padre no folhetim da noite. Sem falar no sogro, que é pai adotivo dela na das 8 e ainda por cima é arquiteto e joga squash na da noite. É um bocadinho demais, não é verdade? E sem falar na dona Paulina, que era alentejana de Gema há um mês atrás e que agora tem pronúncia alemã. O senhor tem que pôr mão nisto, senhor Mário Figueiredo. Pôr mão nisto. Como? Não é o senhor Mário Figueiredo? O provedor? Desculpe. Pá, que grande barraca. O querido António Cordeiro, aqui neste sketch de 1996. Eu creio que há aqui um mistério para resolver. Qual é? Que envolve aqui a figura do provedor. Que é, na verdade, eu achava que se tratava de uma chamada, porque isto obviamente é um sketch de humor, e achei que isto se tratava de uma chamada para o provedor do telespectador. Acontece que Mário Figueiredo foi apenas provedor do ouvinte. E eu trabalhei Do com ele na ouvinte, Antena 1. exatamente. Fui desse prazer. Ok. Porque só houve provedor do telespectador a partir de 2006 na Exato. televisão. Exatamente. Sim. Portanto, na verdade, se calhar não há nenhum mistério. E ele estava, na verdade, a querer falar para o provedor do ouvinte e não Talvez, do talvez. provedor do Sim. telespectador. Exato, Eu acho que o exato. provedor agora do telespectador, não tenho a certeza, mas iria a jurar que é Ana Sousa Dias. E é sim, senhor. E é. Acho que É, sim. não é? É. Pode jurar à vontade. Está jurado. Olha, Está jurado. nesta mesa, já Eu alguém foi ao adoro, há que provedor? dizer. Eu já fui. Eu já fui também também. já. Eu Pronto, então já fomos. Já fomos dois ao provedor. Já foste ao provedor? Já fui. Já Fomos fui. todos ao provedor. Fui assim, mas creio nunca que em fui conjunto chamado já. ao provedor. Nunca foste ao provedor? Nunca? Epá, eu Nunca fui fui. chamado. Nossa, Há de chegar mal. o dia, Júlio. Mas eu levo a mão para me darem. Palma. Eu Eu fui fui. chamado ao provedor e na verdade foi muito. Eu fui. Foi uma experiência muito pacata. Qual apesar foi a de- razão? Foi o facto de, no Dia Mundial da Rádio, eu, no 5 para a meia-noite, ter chamado os meus colegas da Rádio Comercial e não colegas da Rádio Pública. Pois. Mas eu, na altura, trabalhava na Rádio Comercial e eu Tiveste achei... mal. Epá, achei. É Mal. lógico que eu chamo as pessoas com quem eu faço rádio todas as manhãs. E Mas daí isso houve um porque ouvinte, um espectador Foi muito motivado feliz. por uma queixa, porque o provedor Claro, age, claro. age Não, mediante queixa. Não é? foi-me lida a mensagem que dizia que era inadmissível que, estando na televisão do Estado, eu tivesse convidado pessoas de uma empresa privada para publicitar. E E mais? o que eu disse ao provedor foi: é o Dia Mundial da Rádio, era uma emissão sobre rádio, eu achei normal chamar as pessoas com quem eu faço rádio há anos. E mais, eu próprio, tu, Nuno Markle, nem sequer pertenço a este grupo. Pertenço justamente ao grupo que é agora criticado por este. Exato. No meu Na caso, verdade, é verdade. teve a ver com um programa que eu tenho com o Miguel Quintão, nosso querido colega e amigo, os bons rapazes, e nós somos adiantados mentais. Então, epá, eu soube do final do Lost um pouco mais cedo. Fizeram Não me digas, spoiler. não me digas que spoilaste. Epá, de uma forma bondosa, mas... Oh, Álvaro, não vou. Não, olha. Não te vou passar a mão pelo pelo. Não, Spoiler é não, crime. eu- Spoiler é crime. Ouve, Acho que devias ter sido açoitado no eu provedor. estou a aprovar e devia ter levado, uma chicotada. Uma chicotada, claro. Fofinhas. Uma vergastada. Mas, Psicológica. Inês, é naquele, desculpem o termo em inglês, flow, naquela sequência. Claro. E o Miguel Epá, vamos a falar e de é um programa repente- sobre cultura pop e é muito difícil às vezes não falar das coisas. Mas Pois. toda a razão, fui chamado cartão amarelo alaranjado Sim. e aprendi alguma coisa, porque também se Pois, aprende. claro. Humildade dentro do possível. Não, eu acho que podem fazer spoilers, mas eu acho que tem que haver avisos, muitos Sim. avisos antes. Não, tipo, e epá, se não atenção a viram, isso, e concordo. mudem agora, não ouçam os próximos minutos, etc. Isso é muito importante estar atento a isso. Às vezes Claro, pode claro. escapar, Claro, não é é? verdade. Tu foste chamado ao provedor porquê? Porque, bem, eu fui várias vezes ao provedor. Neste caso era uma És provedora. o Rufia do Pois. serviço público. Era a Paula. Que Muito era, simpática, aliás. Muito simpática. Não é a Paula, A Paulo. é a doutora Paula Cordeiro, se faz favor. Exatamente. Fui tantas vezes à provedora que fiquei amigo dela, pessoal. Portanto, valeu uma amizade. Quando telefonavas a dizer, eu quero ir aí, não é? Exato. Pronto, era mais uma vez. Mas lembro da primeira vez que foi uma piada de um humorista que eu entrevistei, não vou dizer o nome, para a defesa dele. E a piada caiu mal em algumas pessoas e eu tive que ir lá. À Isto provedora. acontece muito com o Rui Sinal de Cordes, não é? Se calhar foi justamente essa pessoa. Foi com o Rui Sinal de Cortes, foi. Claro que foi. E pronto, lá fui à provedora. Foi por isso então. Ok. Foi.
Deixaste as entrelinhas e Inês, como inteligente, claro. viu logo quem era. Entretanto, eu achei que a história do provedor no Serviço Público de Televisão em Portugal era uma história muito, muito antiga, porém não. Começa então em 2006. Paquete de Oliveira foi o primeiro provedor. Adorava o Paquete de Oliveira. José Carlos Abrantes, Jaime Fernandes, Exatamente. nosso Jorge querido Jaime. Vemans e Ana Sousa Dias. Eu fui ao José Carlos Abrantes. Abrantes. Sim. O primeiro provedor que houve em Portugal foi no Jornal Record. Começou em 1992. Sim. Não fazia ideia. Eu acho que é uma figura legítima de existir. Sim. Embora muitas vezes os espectadores. Agora vou ser sovado pelos espectadores, mas eu acho que muitas vezes. Repara, às vezes é bem seria usado. muito meta nós estarmos a ter esta conversa e tu ires ao provedor por causa verdade. disto. Isso seria espetacular. Boa, Eu acho Iremos os que- 5, Sim, não é? sim, era espetacular. Eu acho que Para mim era Era a uma estreia de Júlio Isidro no provedor. Vamos, Pá, por favor, favor. fazer tudo para O que neste Júlio está à programa. espera. O Júlio espera. Vamos fazer tudo para que neste programa haja alguém que se queixe para que Júlio possa ter a sua primeira Exatamente, vez no Mas o que eu provedor. estou a dizer é que é Eu vou-me despedir legítimo- no final e está feito. É legítimo Vai haver que alguém os- dizendo, não é admissível. É legítimo que os espectadores apresentem queixas de coisas. Epá, isto é uma empresa e, no fundo, é como um restaurante. Claro, ter tem que haver um livro de reclamações, claro. Mas há muita gente que usa mal o serviço do provedor. Muitas vezes, e isto falei na altura com o provedor, não no ar, mas estávamos a conversar sobre a natureza do que é ser provedor. E de facto, há uma quantidade louca de mensagens e de e-mails que é mesmo algum público a querer castigar alguém de quem não gosta, Claro. ou embirrações pessoais com este ou com aquele apresentador. Isso acontece cada Mas vez isto, no mais. fundo, é um não é? Há reflexo agendas, também das há redes agendas. sociais. Sim, é um bocado isso, é um bocado É a isso. mesma coisa de outra maneira. Mas ou agora, por eu, outra acho, via. eu não sei como é que será o nível das reclamações, mas de certeza que é bastante menor. Tendo em porque- conta que existe Facebook, não é? Exato, as pessoas têm as redes sociais. É nas redes sociais que vão agora estar à espera do provedor. Podem As destruir pessoas uma pessoa nas redes rapidamente. Sim, claro. Muitas vezes, se calhar, até as pessoas, só pelo facto de irem para as redes destilar algum da sua bilis, não é? Sim. Isso já se cumpre só nesse ato, não é? Sim. Então já não sentem necessidade. Mas na cabeça das de- pessoas, a diferença que faz apresentar uma queixa ao provedor é porque na cabeça delas acham que o castigo pode ser muito mais efetivo para a pessoa. Que é, vai Ou perder seja, o emprego. Possivelmente. Há pessoas que devem que achar fazer e queixa ao dizer, diretor, este já vai não é? ser despedido. Este já Ok. vai ser despedido. Há uma sede de punição Claro. maior, eu acho. Estamos aqui a falar de provedores, mas temos que falar também Do António Cordeiro. Obviamente, do António Claro, Cordeiro. Há um pormenor claro. que eu acho delicioso neste sketch, que é aquele pormenor da televisão lá atrás estar a transmitir o próprio sketch que ele está a fazer, que é exatamente, delicioso. exatamente. Ele está-se a queixar que as pessoas, que a Maria do Carmo também é a Josefa, mas que Sim, também sim, é a Raquel, que está em Sim, todas as novelas. sim. E tu estavas a dizer, Nuno, que parece que ainda não acreditas bem que Eu António era muito Cordeiro já cá amigo não está, não é? do Cordeiro, e ele ia muito à minha casa e eu fui à casa dele e tínhamos eternamente a ideia de fazer projetos em conjunto e por alguma razão não aconteciam, mas tínhamos toneladas de brainstorms de ideias e de coisas. E o Cordeiro era, lá está, ainda tenho uma certa dificuldade, ainda digo no presente, mas ele é o mais próximo de um desenho animado vivo que eu conheci na minha E vida. tinha um humor ácido e sim, eu sim, conheci-o sim. bem no Porto, porque ele trabalhou muito com a Miragem. Sim, Quando sim, foi, exatamente, quando foi o exatamente. Major Alvega. Mas e já o Alvega, Claxon, o Claxon, etc. Claro. Eu conheci-o no Exatamente. Major Alvega. tinha- E eu entrei no Major Alvega. E eu lembro-me bem dele nas memórias do Bocage. Sim. Realmente, ele era o Bocage, tinha que ser, não podia ser. Pois outra é, coisa. por acaso. E, O Miguel Guilherme também fez curiosamente, eu fiz-lhe a última grande entrevista, foi no Inesquecível. E a entrevista que ele deu foi essencialmente para prestar, porque certamente ainda não, ou não sentia os sintomas, ou não os manifestava, e a grande intenção era fazer uma grande homenagem ao maior ator que ele tinha visto e participado e partilhado na sua vida, que era o Canti Castro. Sim, Portanto, ele sim, tinha sim. uma admiração incondicional por Canti Castro. Sim. Júlio, vamos os dois fazer uma homenagem ao Canti Castro. Portanto, Sim, estava sim, tudo sim. pensado para se fazer uma homenagem ao Canti Castro, que infelizmente ele não a fez e também ainda não está feita. Também é um facto. Sim. O que eu gosto, o Cordeiro era... Epá, não só era um tipo muito, muito engraçado. E versátil. Como Muito versátil. tinha uma sede louca de fazer coisas, até mesmo quando o corpo já não estava a ajudar. E sempre foi um dos exemplos mais claros do que este tipo de doença faz. Ou seja, o bom velho Cordeiro estava aprisionado dentro de um corpo que estava a tornar-se uma prisão e estava a falir por todos os lados.
mas a cabeça, eu só imagino o sofrimento de uma pessoa que está consciente do que lhe está a acontecer. E isso sempre fez muita confusão. Uma das coisas que acontecia regularmente era, ele ligava muito e falávamos muito ao telemóvel a um ponto em que, até a um ponto em que eu já não percebia o que é que ele dizia. E era muito complicado, eu tinha que estar sempre a inventar subterfúgios do género. Olha, falamos por texto, que a chamada está má, Mas ele quase que se recusava ativamente a aceitar que aquilo estava a acontecer. E queria fazer coisas. E o Henrique Oliveira, que era muito amigo dele e com quem eu fiz a série 1986, ainda tentou ao máximo, no fim, que ele pudesse fazer coisas, mas era difícil. Uma das coisas que o Cordeiro fazia muito bem era direção de atores. Mas ele ainda incrível fez diretor de atores. uma série em 2018. Sim, fez. E já estava no... Já estava doente. Já estava doente. Deixem-me só dizer que António Cordeiro era natural de Serpa. Serpa merece uma homenagem porque tem dado muitos... Nicolau Breiner também, não foi? Nicolau Eram muito Breiner, amigos os dois. Filipe Laféria, o Dinarte Branco também é de Serpa. De resto, O que é que vem em Serpa que não é? Dá Eu tanto ao acho que é o teatro? clima Qualquer coisa na água. na Exato. água, Aprenda isso. ou no vinho. Na água ou no vinho. Exato. O António Cordeiro é natural de Serpa, mas mudou-se aos 7 anos para o Barreiro. Sim. Não se Ele mudou era sozinho, embaixador mudou-se com a do Barreiro. família, não é? Sim. E de facto, nós recordamos muito do António Cordeiro no Claxon, não é? Talvez tenha sido a sua primeira grande aparição pública, mas antes ele já tinha participado no Duarte e Companhia. É verdade, Depois é verdade. também Em companhia, sim. participou na deixa série eu ver. Major Alvega, onde eu também participei. O que é que fazias no Major Alvega? Era figurante e tinha umas falas. Ok. Tinha 17 anos. Era Imagina. segurança. Tu? Segurança? É verdade. É verdade. Não te contratava. Mas ele entrou aqui, ele entrou em muitas outras coisas, no Tal Canal, no Fura Vidas. Alvin, desculpa, deixa-me só dizer, põe lá assim a cabeça direita. Deixa-me ver para picarmos. Gosto muito de ti neste fundo, porque tu pareces só uma cabeça a sair de um... Ah, é? Pois é, Sim, uma tu cabeça a estás emergir do preto. breu. A sério, gostas? Sim. Então, Estás ótimo. Então vou ficar sempre Mas uma assim. cabeça O que é que achas? flutuante. Sim, Parece é uma cabeça a flutuar. É? Olha ali. Ainda não apanhei. Parece um mágico. Não está a apanhar. Parece Não um mágico. estou a conseguir ver. Luís de Matos vai Foi só contratar-te. Luís uma de manobra Matos de vai- distração. Peço desculpa. Pronto, era isto. Ele entrou, ele no Major Alvega, ele era o Coronel Von Bock. Era, E era sim, incrível, o papel sim. dele era incrível. Era incrível, era E ele completamente contracenava com aquela miúda. Era a Rosa Bela. Era a Rosa Bela, exatamente, era isso. exatamente. E era incrível, era E tem vê-lo toda ali a a altura. Ele tinha representar. umas botas, não era? Era nazi. Era nazi, sim. Gestapo, sim. Tenho uma história muito boa do Cordeiro. O Cordeiro adorava música, adorava filmes, mas não adorava certas coisas. Havia certas coisas que o irritavam bastante. E então houve uma altura em que ele estava super apaixonado pelos filmes do Tarantino e ele veio à minha casa. Eu tinha um Laserdisc, não sei se lembram desse Ainda formato. tenho. Pá, um Laserdisc eram filmes numa espécie de uns DVDs gigantes. E então eu mostrei-lhe o filme From Dusk Till Dawn, que é um filme do O Aberto Robert até Rodrigues. madrugada. Que é um filme muito curioso, que metade do filme é um filme de Normal, bandidos. não é? Sim, e depois de há repente um é uma- ponto de viragem é uma a meio do fracalhada, filme sim. em que a Salma Hayek está a dançar em cima de uma mesa num bar, vira-se para a câmara e é um vampiro. E a partir daí o filme muda Esse filme é e o ótimo. espectador... Dois num. São E o dois espectador é tão surpreendido como os protagonistas porque de repente é um filme de vampiros e mete- é uma sangria louca. Não tem a Nina Ricci também? Não tem, não é esse. Não tem a Juliette Lewis. A Juliette Lewis, O Harvey exatamente. Keitel, o George George Clooney Clooney. e o próprio Tarantino também. Exatamente. O Cordeiro odiava filmes fantásticos. Ele gostava de filmes de gangsters e gostava de filmes baseados Concretos. na realidade. E eu disse, epá, tu vais adorar isto. Mas ao mesmo tempo eu já esperava que acontecesse qualquer coisa. Exato. Quando se dá o ponto de viragem. E então estamos a ver o filme muito bem. Tu próprio também não tinhas visto? Não, eu já tinha visto. ok, eu já ok. tinha visto, sabia o que é que ia acontecer e estava tipo, isto vai Só ser bom. expectante. Epá, isto vai ser bom. Chegamos àquela parte, a Salma Hayek está a dançar em cima da mesa e tal, e o Cordeiro está super interessado a ver aquilo. Ela vira-se e está com uns dentes gigantes e com os olhos alterados e está a fazer... E começa uma sangria louca. Pá, e nesse momento o Dr. Cordeiro levanta-se do meu sofá e diz: boa noite. Pá, sai lá da fora, pegou o elevador e foi-se embora. Espetacular. E eu, então, mas vais-te embora? E ele, sim, pá, não estou para isto. Não estou Pá, para não estou para isto. isto, vou lá. Não estou para isto. Vampiros, estás a brincar? Não quero. Conseguiu ver metade. Viu metade, epá, ele adorou o filme até aquela metade e depois foi-se embora. Não, é pá, não. Pá, Muito mas foi bom. segundos depois da Salma Hayek se virar, ele: o que é que foi isto? Tchau. Vai. Comigo, não contas para ver que não contas comigo. Muito bem. Bom, em 1991, Mísia estreava-se nos discos em Portugal e o Gramofone hoje traz-nos um registro desse mesmo ano de um verdadeiro clássico da música portuguesa na voz da fadista. Vamos ver.
junto à Serra do Pilar, vi um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre o monte, no meio da neblina. Por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e vastas e lampiões tristes e só. Que linda versão de Porto Sentido, verdade. que nunca tinha ouvido aqui na voz de Mísia. Eu ouvi porque estava-se a estrear num programa que se chamava Regresso ao Passado. Aquilo é o Regresso ao Passado. Portanto, Júlio Isidro ouviu In Loco, é isso? Ouvi in loco. Eu estava completamente louco Estava a ouvir louco? aquela... Onde é que Júlio Isidro estava, enquanto Mísia cantava? Júlio Isidro, enquanto ela cantava, estava no bar. Ele tinha um bar. Ah, ok. Portanto, estava a onde ouvir eu estava atentamente. a consumir abundantemente para aí. Mas serviam bebidas a sério nesse bar ou era tudo Não, figo? não, era Tudo falso. groselhas e Groselhas. capilés e... Ah, mas serviam mesmo bebidas. Servimos Sabia mesmo. líquidos, servimos Achei mesmo. que Mas, nem Júlio, isso. a forma como me interpreta, os espaços, os silêncios, permitem a nós mesmos, ouvintes, viajar de maneira diferente da interpretação do Rui Aquilo é o Veloso. primeiro álbum dela. E Que ela se chamava está- Mísia mesmo, não é? Que se chamava mesmo Mísia, de 1991. Porque, entretanto, fui conversando com a Mísia e sabendo coisas dela e sobre ela, ela tinha estado em Espanha, porque a avó e a mãe eram duas grandes artistas de Pois é. musical. Ela era Uma bailarina. Alfonso da Aguiar. Exatamente. Alfonso da Aguiar. Uma bailarina esse e outra artista E de uma artista de burlesco. burlesque, Exato. o musical e burlesque, que aliás ela fez também. Ela tinha esse lado, tinha essa... Ela fez também essa- musical. E depois veio para Portugal trazendo uma nova mensagem sobre o fado, uma nova forma de interpretar o fado. Ou seja, quando se fala destas novas gerações de fadistas e se engloba pessoas de muito valor como a Ana Moura e a Carminha e isso, mas na verdade a Mísia começou isto... É verdade. Pouco antes, este- pouco antes. Este lado mais pop do fado, Sim, não é? e logo Exatamente, no seu começou aspecto, não é? Sim, 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 claro. Muito vanguardista, não Sim, é? sim, O cabelo, a maneira como ela se E ela vestia. interpretou... E olha, mesmo o exotismo, e mais, quer dizer, é a fadista portuguesa, ou pelo menos com mais reconhecimento no estrangeiro e provavelmente incrível. menos No reconhecimento Japão em Portugal. particular. É verdade. No Japão. É, pois. o No Washington Japão. Post escreveu sobre ela. No Japão, no Japão. Exatamente. A Folha de São Paulo. O Observer A Folha- escreveu sobre Olha, ela. tenho aqui uma reportagem na Folha de São Paulo de 1988 que começa assim. Pergunte a um taxista português quem é Mísia e ele responderá que não sabe onde é que isso fica. A cena se repete por toda a Lisboa com diferentes interlocutores. Pronto, engraçado. exatamente. E é outra coisa, Mas Inês. o segundo álbum dela é produzido pelo Vitorino. É outra coisa. Esse texto é de quando? É de 1998. Inês, é parte literária. Ela interpretou Lobo Antunes, Sérgio Godinho, Saramago, até Brel, Amália. Exatamente. Há aqui uma panóplia, Júlio, de nomes. E ela recebeu o prémio Charles Cross, por exemplo, que é um dos grandes prémios da música. Ela tem um disco de 2013 que tem as participações do Iggy Pop, da Adriana Calcanhoto, Sim, sim. do Tiger Man, dos Dead Combo. Não, mas tem outro anterior com a Fanny Ardant, por exemplo, não é? E tem um Com filme o com o João Talento, Turturro. com Tem o um filme com o João Talento Turturro, também. que é o Passione. Eu tenho por ela uma A John profundíssima Turturro. admiração, Pois é. particularmente, e posso dizer porque ela não o escondeu, deu várias entrevistas, tem sofrido muito nestes últimos anos, do ponto de vista físico, nada mais, nada menos que 3 cancros que ela tem ultrapassado, e que agora diz que vai viver com este último, mas sabe que vai conseguir viver e superar tudo isso. E acho que é quase injusto que Portugal, os portugueses não olhem e não a ouçam Como a grande como artista ela merece. que Como é. é realmente Estamos cá para uma isso também, personagem não é, malta? extraordinária. Eu Estamos tenho cá por para ela. isso. Quando, nesta altura, estamos a falar de 1991, como é que foi
estreia? Como é que Portugal Foi só isto, quer dizer, eu recebe esta artista? percebi que porque ela já tinha existia- carreira para trás, não é? Em Já. Espanha. E tinha gravado um outro disco, mas de menor importância. E, portanto, quando apareceu este LP, eu Mas foi assim disse, uma "Quem é pedrada este?" no charco, ouvi, não é? ouvi o que é isto. Porque que fado é que tínhamos nesta altura? Que fadistas tínhamos nesta altura? Em 91 não tínhamos esta geração Claro. que tu estavas, por exemplo, a acabar de referir, nem pouco mais ou Ainda menos. não é? era música Porque- muito Porque a Lígia tradicional. hoje em dia tem 66 anos, não é? E continua cheia de charme. E com ela tive um episódio extraordinário logo num programa a seguir a este. Voltei a convidá-la para ela cantar e ela aqui estava a cantar em direto, mas por razões técnicas pediram para ela fazer playback. E a Mísia não estava nada virada para aquilo. Quando eu apresentei, ela começou a cantar e tinha o microfone ao contrário. Nunca foi assim. De propósito. De propósito, não, sem querer. Pensei E que era cantava em o playback com protesto. o microfone ao contrário. E eu estava do outro lado com a fralda molhada, já viu como é que eu vou resolver isto? Com a fralda molhada. Como é que eu vou fazer isto? Bom, é verdade que recentemente Marco Paulo tentou fazer a giga-joga do microfone Não, é que o durante o género playback. foi mais ou menos o género. Eu abri-lhe os olhos desesperado Já e ela desesperado. fez assim e continuou. Cá está. Classe. Olha, acho que tínhamos falar também deste disco do Rui Veloso de 1986, porque é um disco histórico este disco do Pois é. Rui Veloso. E é um showcase da variedade de coisas que ele e o Carlos T conseguiam fazer na altura. Porque se olharmos para a variedade de estilos e de músicas que este disco tem o Porto Covo, Pois é, que canções é que fazem parte deste? tem o Baile da Paróquia, que é uma música super cómica, É que são não tem aqueles nada a ver discos que com o passados não Porto sei quantos Sentido. anos parece um best-of, não é? Mas Sim, não, sim, sim. tinha mesmo aquelas canções todas. Se não me engano, tem outra música hilariante do Carlos T, que é o Negro do Rádio de Pilhas. Bem, que é fabulosa. Também gosto de um domingo foi às Antas. Sim, sim. O Arménio desse esse disco, é não é? Domingos e Samurais. Ah, pois Esse é Domingos Domingos e Samurais. E ao Sayago que é Blues, outro disco incrível. Ao Sayago Blues tem a ver com a Sim, história sim. fronteiriça. Sim. Hã? Acho que é daquelas colaborações incríveis de artista monumento, e não é? Foi letrista. assim um grande momento de inspiração. Este Sim. Porto Sentido realmente já não existe. É uma ideia de uma cidade que não é a cidade de hoje. Ficará para sempre como hino de um certo Porto, mas o Porto de hoje já não corresponde a esta ideia, digamos, granítica ou cinzenta. O Porto Então achas hoje... que devíamos mudar a letra da música? Não, boa pergunta. De repente, Não, queria- a arte é o que é. Não, é um Não momento. acham que devíamos mudar? Não. Não, Não é o Eu original. adorava ouvir uma versão atualizada do Porto Sentido. O que é que entraria hoje? Então, mas numa o que é que versão já do não Porto faz Sentido? sentido na letra do Porto Sentido? Aquela ideia do bilhar ferido, do casario, uma certa ideia de sétia. O Porto hoje é uma cidade muito mais aberta ao mundo, digamos Sim, assim. sim, Há aqui uma ideia de uma viagem interna. O Pois. Porto que eu conheci em criança. É mais nesse contexto de vida social. A canção A canção é muito melancólica. Exatamente. Há esse lado também. É muito nostálgica. Nostálgica. Muito nostálgica, não é? Vocês sabem que eu entrevistei, entretanto, o Casté. Eu não conhecia a personalidade do Casté, amei entrevistá-lo. Ele é incrível. Ele é muito incrível. cómico, não é? Tem um É sentido muito de humor. cómico, muito cómico. Pensei, inclusivamente, que com os direitos de autor que ele recebe com as canções Estaria que já escreveu, milionário. ele disse que nunca largou a sua atividade no banco e respondeu-me à minha pergunta. Ele foi sempre bancário, não é? Ah, é? Sim, sim. Sim, sim. Ele disse que não dava para essa vida que nós pensávamos que até dava. Mas o que Mas ele disse... se não era de uma pessoa que escreveu canções como esta, estar sentada em cima, estar por cima da carne seca, não é? Viver confortavelmente. Sim, Uma sim, pessoa que deu sim, tanto podes crer, à podes canção crer. portuguesa. Mas o que ele disse também é que nem toda a gente em Porto Covo ficou muito satisfeita com a música. A música coloca, de certa forma, Porto Covo Sim, claro. Não dá-lhe uma aura mítica, não é? na mente. Tu Mas passas não por ficou Porto porquê? Covo e lembras-te. Porque atraiu Porque muita atraiu gente. muita Ah, gente claro. e, portanto, muita gente não lhes perdoa isso, eles terem, de certa forma, popularizado Porto E há Covo. muita gente a contestar como é que se rói uma laranja. Sim, já falámos disso aqui. Ele falou isso. Não, mas o mais engraçado... Uma falésia. O mais engraçado, eu perguntei, então, mas foste a Porto Covo, já foste depois... E ele disse, depois da canção nunca mais fui. Não é incrível? Mas é questionável, já falámos disso aqui, é logo questionável. Ninguém diz que vai roer uma laranja. Sim. As pessoas dizem que vão comer uma laranja. Mas cabia na métrica, ou seja, há uma intenção. É um lado poético. comendo Ele uma laranja. ele explicou Há uma isso. há uma demora em roer que não Comendo, existe em comer. Roendo, sim, é dado um ar de placidez. Claro. Sim, O claro. roer até confere mais sabor Claro. à Sim, forma Há uma como demora, está há um vagar a em roer que deglutir não alguma existe. coisa, não é? Atenção que... Deglutido Mas também não ninguém fica rói. bem, não O rimava. roer está associado a uma coisa que é um bocadinho dura. eu vou explicar.
Eu vou explicar. O roer uma laranja de forma definitiva. É roer a casca. Que é, há umas laranjas pequenas. Chama-se que- um kumquat. Eu não sei como é que se chama. É um kumquat. Que é, a Mas aí a casca letra era é diferente. difícil de sair e tu tens mesmo que roer. Eu lembro que quando era miúdo, Tens razão, roía tens razão. tens Para a razão. casca então sair, não. ok, ok. para ok. É que há uma- a casca. Então é daí que vem o roer a laranja. Tipo, Que é onde está a vitamina, aliás. Eu nunca é, roí nenhuma laranja dessas. Eu Estás roía. laranja de verdade? Não. Sim, sim. E já o GNR também dizem roer numa letra mítica. É onde? Roendo maçãs, não é? Não, Não, deitados dunas, nas dunas, dunas. roendo maçãs. Mas uma Mas maçã maçãs só- róis. Roendo Maçãs maçãs. róis. Mas Mas uma maçã já rói-se. se rói mesmo. Maçãs róis na boa. Sim, Sim. sim, sim. Isto é uma boa Pêssegos, discussão, não é? certos pêssegos. As pessoas em certos casa pêssegos. Aliás, são verem conhecidos branco- como não, pensados não, de Esse é roer. roer também. Quem estiver a ver este momento de televisão Sim, sabe claro. que isso é um Sim, debate Venham cá, mesmo venham cá. Olha só o que é que eles estão a falar. Temos Rói, rói. onomatopeias. Mas o que é que íamos dizer também? Chupando uma laranja? Chupando uma Chuchando. laranja. Não Chuchando era Chuchando, Não, péssimo. chuchando uma laranja. Sorvendo uma laranja? Sorvendo uma laranja. Não. Trincando. Espremendo uma laranja. Degustando, como se diz agora. Não, já não cabe. Já é mais uma Degustando sílaba. também se leva Não, mais, Está sim, sim. muito, cabe, é não muito cabe. grande. Então, mas Mastigando uma saudosa, laranja, Dina dizia no Amor de Água Fresca. Não usava verbos para... Era trincar. Peguei, trinquei e meti-te meti-te na cesta. Sim. Peguei, trinquei Trinquei e de uma meti-te laranja na na cesta. falésia. Também não ficava Pois. mal. Portanto, ela dizia trincar fruta, a Dina. Mas olha, parece-me um excelente mote para vermos as imagens que vamos ver a seguir. Foi boa esta Estamos discussão, aqui a falar é? de opções Isto é serviço Exatamente. público. Isto sim é serviço senhora. público. da língua portuguesa Não façam e queixa ao no provedor, não. retrovisor. No fundo, tudo isto é dialética. Claro que sim, exatamente. tem a ver com a língua. E no Olha, retrovisor. Olha, podemos fazer um apelo para as pessoas fazerem queixa ao provedor a dizer assim: eu não admito, não é, que na RTP Memória 5 pessoas estejam a falar de roer. E Exato. assim vamos E ao provedor para a vai. Júlia Não, Isidro não conhecer. vai. E lá E a vou. Júlia Isidro E pôr a na história, voz. a Não, história. não, o único que eu conheço de Roy é o Roy Rogers. Pá. Ou Rolls Royce. O Rolls Bom, Royce dizia também eu Rolls Royce. que- O Rolls Royce. No retrovisor Vai, desta vai. semana, temos o emocionado encontro entre a literatura de Portugal e do Brasil em 1969. São imagens bem bonitas para ver agora. A geração a que pertenço teve realmente muitos escritores de valor. O Graciliano, o Zé Rino Corrego, a Raquel, o Veríssimo e outros. Agora, tu fostes, sem dúvida nenhuma, o mais comunicativo. Tens um poder de comunicabilidade, um sentido tão poético da vida, que rapidamente conquistaste um grande público. E aqui mesmo em Portugal tu eras lido sofregamente, apesar de, com a maior injustiça, com a maior incompreensão, terem proibido tantos dos teus livros, que são grandes obras da língua portuguesa. Para mim, essas palavras mais uma vez me comovem, mais uma vez me emocionam. Eu era um menino que começava a escrever no ano de 1933, há 35 anos. E mandei para um grande escritor português, que era Ferreira de Castro, um grande escritor português, um grande escritor brasileiro, um pequeno livro chamado Cacau. E recebi desse escritor tudo que podia receber como incentivo, como ajuda, como apoio. Eu não sei se aquele aprendiz de escritor brasileiro que eu era em 1933 poderia ter continuado se não tivesse recebido essa carta de Ferreira de Castro. É verdade. Não vou te dizer tudo que penso de tua obra, tudo que ela representa para o Brasil, para os escritores brasileiros, para mim e para a literatura de língua portuguesa. Nós sabemos bem o que ela representa, o que ela vale. E quanto a abrir caminho para os escritores de língua portuguesa, antes de mim abriu Ferreira de Castro, com A Selva. Quando eu começava a publicar, já A Selva era um livro de âmbito universal. Esta retrovisor aqui a trazer o encontro entre Ferreira de Castro e Jorge Amado. Achei tão bonito. A amizade entre estes dois homens é Gigantes. super comovente. É muito lindo. Mas Eles foi de uma- adoram-se mesmo. Há ali uma química naquela mesa entre É eles. tão generoso, os não é? elogios Sim, sim. mútuos e o Ferreira de Castro a ouvir falar de si próprio em discurso indireto,
que é uma coisa que tem alguma graça. Mas estão ali dois grandes Sim. escritores ali a elogiarem-se com tanta, não é, com E tanta vês que há ali uma generosidade. admiração e uma amizade forte entre eles, não é? Aquilo transparece daquelas imagens. E a câmara Gostei de ver isto. desaparece. Há ali um encontro entre duas pessoas, por Foi, exemplo, um uma café, coisa e não há gravada em câmara. 1969, porque esta conferência ele só atracou e seguiu logo para, Sim, sim, para, no para tal, Paris. no Pasteur. No Pasteur. Um no navio. Pasteur. Vocês sabiam que em 1968 a União de Escritores Brasileiros, exatamente, a União Brasileira de Escritores, assim apresentou uma candidatura conjunta do Ferreira de Castro com o Jorge Amado. E o Ferreira de Castro disse ao Jorge Amado que não se achava merecedor de tal distinção do Prémio Nobel da Literatura e que achava que ele deveria ir sozinho. Mas o Jorge Amado disse que não, que só fazia sentido se fosse com ele. E depois nessa hesitação não foi nenhum. E, na verdade, Não vá o senhor, não vá o senhor, não vá o o senhor. Prémio não Nobel vá o da senhor. Literatura desse ano foi atribuído a um japonês, mas eu estive a ver e, de facto, já aconteceu mais de uma vez o Prémio Nobel da Literatura ser atribuído a duas pessoas no mesmo ano. Eu não sabia que isso era possível, mas é. Exactly. Sim. Exato. Aliás, Aconteceu em 1914, 1917, 1966 e 1974. Ano em que eu Passado, nasci. não houve... No ano em que ganhou a Olga Tokarczuk, que não foi a mais do que uma pessoa? Não me lembro. Não sei. Eu acho Mas que havia sim. também Acho ali que um não. ponto de contacto entre eles dois, porque Brasil. enquanto que o Ferreira de Castro emigrou Sim. para o Brasil. A não história é? dele é fabulosa, eu não conhecia A metade da história história do dele. Ferreira de Castro, ele nasceu paupérrimo. Sim. Oliveira da Semais, Pai, já agora. Exato. Oliveira da Ele Semais. nem sequer conheceu aos 5 anos já não tinha pai, não é? Aos Pois. 8, supostamente, ele foi para o Brasil, para o Pará, Aos 12 anos. exatamente. No E depois Seringal. No Seringal. viveu embarcado em navios no Amazonas, colou cartazes, fez Exatamente. 30 por uma linha, depois voltou para Portugal, foi redator no Século, E no Diabo. diretor do jornal O Diabo, No Diabo. e depois Mas ele não fez... era o mesmo Diabo. Era o Não era o Diabo Diabo de da Vera Lagoa. 1930. Era outro Diabo. Era outro Diabo. Ele regressa a Portugal com 21 anos. Mas fez uma coisa espetacular, porque diz que ele depois assinava crónicas e depois deixou-se prender no Limoeiro para testemunhar a vida dos reclusos, só para poder escrever sobre isso. E isso é depois incrível. chegou a conseguir uma entrevista com o líder do Sinn Féin. E escreveu tudo à mão. Portanto, e ainda hoje as pessoas se perguntam como é que o livro A Selva consegue ter sido escrito à mão. Em 1930. Resmas e João. resmas e 1930. resmas de papel. impressionante. A Selva que tem uma impressionante. Nem há adaptação máquina. cinematográfica do Lionel Vieira. Pois Pronto, tem, essa é pois tem. a grande É um obra. grande filme. É a grande grande filme. obra Sim, dele, sim. inspirada provavelmente na altura em que ele viveu no Brasil, lá no Amazonas. Eu nunca li A Selva. Mais alguém? Eu também li nunca li. na Eu li. biblioteca Golden, Leu? que é, eu li. Estava-me a lembrar de um desvio bizarro que a Selva me há de lembrar sempre, que é um sketch do tal canal em que o Herman está a fazer o papel de um escritor com uma barba e fala assim. E está a ser entrevistado, penso que por Vítor de Sousa, que era sempre quem fazia Claro. o papel do entrevistador, não é? E então o Vítor de Sousa diz: pronto, estamos aqui para falar do seu livro, A Selva. E o autor do livro fica surpreendido pelo nome, porque não era essa a ideia. Ele tem que olhar para a capa e dizer: isto tem um erro, era a Selma, que era tipo uma rapariga. Era... Muito bom. Pá, é super disparatado e super bom. pá. Eu adoro. E tem pá, o ano com um cachimbo, pá, e com uma grande barba. Selma. Pá, eu queria escrever era a Selma. Isto está com um erro. Ele próprio. Isso é muito bom. O Ferreira de Castro casou 3 vezes. E a primeira vez casou com uma grande ativista feminista. E depois fartou-se. Exatamente. Que era escritora, Diana Liz, penso. E depois casou em Paris 2 vezes. E portanto, do segundo casamento, tem uma filha. Não sei se é viva, não é? A senhora chama-se... Olha, agora não me lembro o Qualquer nome. coisa Ferreira de Castro, provavelmente. Não, ela chama-se Elsa Beatriz. Elsa Beatriz, Ferreira de Castro. Mas o que é curioso é que o Jorge Amado veio a Portugal várias vezes. Ele depois, neste ano, viria... não Sim. sei se neste ano o António E Faria um faz essa dia menção ali. aconteceu-me a mim quase com as pernas a tremer, conversar com os dois ao mesmo tempo. Isto é um mágico. Mano, Tem sempre incrível. um truque debaixo da... Já viram? Tu Mas esse é, julgas? espera lá, falou com... Com ele e com a mulher, Elsa Gattai. Posso ver? Ah, Posso ver? está a falar do Jorge Amado, pensei que estava a falar do Ferreira de Castro. Não. Ok, Zélia Gattai. essa é a Zélia. Zélia Exatamente. Gattai. Claro. Aqui está. Bem, Foi uma incrível. conversa O Jorge Amado maravilhosa para tem- Já.
Não desfazendo, obviamente, os livros, que era um belíssimo escritor, tinham o ar mais fofinho do mundo também. Sim, Há que dizer. sim. Tinha um ar de ser muito simpático, de facto. O Jorge Amado é o escritor com mais adaptações cinematográficas no. Sim. Para já, no foi o escritor da Gabriela, não é? E da Tieta, não é? Sim, exatamente. Dona Flor Dona Flor e os seus dois Foi um maridos. filme que eu revi há pouco tempo. Reencontrei o filme Com Wilker, não é? com o Zé Com o Zé Wilker, Wilker, sim. E é ótimo, toda aquela E é um história. título Nunca vi o incrível, filme. não é? Toda aquela Dona história Flor incrível, e os assim. seus dois maridos. Sim. Que foi, Hollywood fez um remake do filme, depois com o Fred Ward, se não me engano. Não fazia ideia. Mas é muito chique, porque o original, se não me engano, o tema principal é aquele do que será? Sim. Mas não sabia que tinham É o feito tema uma... genérico do filme. Que Olha, engraçado, eu não tinham sabia era feito que uma o adaptação. Jorge Amado tinha uma fixação por sapos e então ele tinha vários sapos é? na sua casa, sim. Fazia coleção de Engraçado. sapos. Adorava Reais sapos. ou tipo estatuetas? Ou... Não, Não tem Agora é que- não sapos a sério. acho que não Sapos eram- reais. Agora é que não, entra acho mais. não. Cerâmica, não é? Para Os sapos vivos a andarem lá para casa. Em Salvador, se chover, Aparecem há determinadas zonas em que o chão fica coberto de sapos. Pois. Olha, de Não, Magnália. eram sapos Exato, de mas Colombo. choviam. A chuva de E é Magnália. possível, De exatamente. Magnália. Todas as verdade. semanas um de nós traz um objeto aqui para a mesa. Que momento. E eu pedi... Bem, que momento ou não? Não, E eu pedi ao assim? Nuno para trocar. Na verdade, eu só ia trazer no programa da semana que vem, mas pedi-lhe para trazer nesta semana. Porquê? Porque nestas imagens que aqui vimos, a Páginas Santas, não sei se repararam, mas neste momento bonito em que Jorge Amado e Ferreira de Castro estão aqui a trocar elogios, Sim. há um momento em que Jorge Amado diz que foi Ferreira de Castro que o incentivou a escrever e diz que se não tem sido Ferreira de Castro a incentivá-lo quando ele escreve o seu primeiro livro, que foi em 1933, e ele está a falar do livro do Cacau, em 33, e que foi o primeiro livro de Jorge Amado, em que Ferreira de Castro disse não, continua a escrever. Ele diz que provavelmente se calhar nem teria continuado. E é precisamente esse livro que eu trouxe, que encontrei Mas que edição numa edição, num livro comprado numa livraria de São Paulo, enviado ao meu bisavô por um seu amigo, meu bisavô que viveu no Brasil. Mas espera, isso é uma primeira edição. Não é uma primeira edição. ok. Suponho Mas que não parece, seja uma primeira parece. edição, Com um ar mas já muito está velhinho. muito Sim. velhinho. Até tenho quase medo de lhe tocar. Vou aqui mostrar para a câmara. Na verdade, é um livro que junta 3 livros. É o País do Carnaval, claro. o Cacau e o Suor. Suor. Jorge Amado, está devidamente forrado. Livraria Martins Editora. E agora vou passar aqui a mostrar a dedicatória que tem aqui dentro e que tem a data escrita de uma forma muito curiosa. Quer dizer, muito curiosa. Algo curiosa. Que diz Está. ao João Ribeiro, que eu ainda pensei que era o meu tio, mas pela data não fazia sentido, que era o meu bisavô, com um abraço do Adalberto. Não consegui apurar, mas seria provavelmente um Foi amigo. do próprio Jorge Amado, mas não. Não, Foi não, de quem não. ofereceu. Não deve Foi ter de quem sido um amigo. Que diz lhe 25 do ofereceu. 3 e depois diz de 950. Em vez de ser 1950, pôs só 950. Pronto. E cá está. Estava a tentar Mais perceber um esta chinês. edição de quando seria. É uma 6ª edição, traduzido para o inglês, russo, yiddish Bolas, e espanhol. E estava aqui, era bem, ao meu pai, à memória de João Evangelista de Oliveira, cá está. Dezembro de Tocar num livro 1930. é algo- O Jorge Amado Pois cá ainda é está. hoje em dia o escritor brasileiro mais vendido, com exceção do Paulo Coelho. Pois. É Sim. verdade. O Paulo Coelho vende mais que o Jorge Amado. O Paulo Coelho tem um campeonato só dele. E a escrita é até quase igual. Exato. Pois cá está, não diz, mas Livraria Martins Editora de São Paulo, mas achei que vinha Magnífico bastante a Inês. propósito, Parabéns. falando então deste livro, Não, isso é livro uma pedra preciosa. que foi Colocas então isto numa escala muito alta. que O Ferreira de Castro próximo, incentivou. Nuno, o próximo és tu. Na verdade foi só uma Eu feliz não sei o que é que coincidência. vou trazer para a próxima. Vai. Não, eu De tenho, ter eu este tenho livro em ideia, casa. eu tenho ideia. Eu Nuno, tenho, põe-te eu fino. tenho o Sim, sarcófago sim. para ficar Põe-te bom para fino. trazer. Mas aqui fica então o meu objeto. Bom, vamos terminar o programa de hoje com o triunfo do atletismo feminino do Braga em 1989. On your mark. Set. A prova feminina teve uma história bem diferente da competição masculina, dado que bem cedo a Albertina Machado conseguiu fugir à italiana Maria Curatolo e definir assim a vitória em termos individuais.
Coletivamente, a história da prova foi um pouco diferente e o Sporting de Braga não teve uma vitória tão fácil quanto muitos poderiam vaticinar. Conceição Ferreira, que vemos aqui atrás da espanhola Ana Isabel Alonso, teve também uma excelente prova hoje nas Açoteias, foi quarta classificada e isso permitiu que o Sporting de Braga viesse a ter uma vitória, mesmo assim, pontualmente confortável em relação ao Beresfield Harriers da Grã-Bretanha. Nada mais, nada menos que 35 pontos para a equipa do Braga e 49 para a equipa britânica. Na equipa do Sporting de Braga, Rosa Oliveira foi a 10ª classificada, a 3ª atleta da equipa em termos pontuais e a 4ª atleta, Manuela Machado, mesmo em cima da meta, ainda se deixou ultrapassar por uma outra concorrente e chegou-se a pensar que isso pudesse pôr em perigo a vitória do Braga. Isso não aconteceu. Tentei desgastar as minhas adversárias logo de princípio, fazendo uma corrida muito rápida e, ao mesmo tempo, experimentando mais uma vez o meu momento de forma, porque a mim convém-me fazer provas rápidas para adquirir ritmo para os próximos crosses, principalmente o Mundial. Aí está, nomes que fazem parte do imaginário do desporto deste país. Albertina Machado, Conceição Ferreira, Rosa Oliveira e também Manuela Machado. E Luís Lopes, não é? Que narra isto. Jorge Lopes. Uma figura extraordinária. Mas teve graça de Um grande enganaste colega no meu nome. da rádio. Acontece. E o grande comentador de... E também É o Wikipédia humana também do atletismo. Ora bem. Agora, fantástico. verdade. É uma voz que eu recordo grande com amigo. alguma saudade, muita saudade. Já agora deixa-me contar aqui, entre tudo aquilo que estive aqui a investigar e que descobri, há aqui uma coisa curiosa, que é a mítica treinadora Maria do Sameiro Araújo, que teve atletas incríveis, já aqui referidas, como a Albertina Machado e a Conceição Ferreira, mas que em 1994 não pôde ir a LA. E porquê? Porquê? Porque não havia lugar pago para ela ir, é verdade. Outros É verdade. tempos, Esqueceram-se. pá, outros tempos. Não havia grana, meus caros. Não outros havia tempos, grana para ela ir. tempos. E ela, na altura, publicamente chegou a dizer que equacionou a possibilidade de vender a sua Diane Incrível, para poder pagar a viagem. Portanto, ela não, a treinadora não foi. E o Sporting Como é Braga, a secção de atletismo nesta altura, dominava estas áreas, o corta-matos nacionais, estrada, etc. E há um senhor que se chama Celestino Lobo, que foi um dos Celestino fundadores do Sporting Braga, Luís Freitas Lobo, diz alguma coisa? É o avô dele. É a origem. O senhor Celestino Lobo, fundador do Sporting Clube de Braga, que é um clube atlético, que está cada vez mais forte, e um dia, julgo, mais tarde ou mais cedo, será campeão nacional. É a minha perspectiva. Não olhes para mim com um olhar provocador. Eu até gostava muito que acontecesse. Não, Para é ser por sempre os chamar mesmos. Sporting Não são Clube. sempre os Eu fiz o Tem Sporting 3 pontos, depois Clube. Claro. Mas habitualmente, Falta pouco. Alves dos Santos dizia que eram os arsenalistas Do Minho. Era uma expressão, porque o Arsenal veste da mesma maneira. Claro, sim, exatamente. E, portanto, Alves dos Santos, que nós carinhosamente tratámos por Alves dos Cantos, que era Punho de honor, lembra-se do Punho de honor? Muito Punho de honor. Muito Punho de honor. Exatamente. Eu, por acaso, achei que Correr pela extrema-direita como se Era fosse uma um extremo. figurão, Exatamente. Fernando Alvim ia aqui estabelecer uma Com relação de muita parentesco. pertinácia também. Exatamente. Imensa pertinácia. Ia estabelecer aqui uma relação de parentesco entre a Albertina e Manuela Machado, mas não o fizeste, apesar de tudo. Não. Porque Machado. Mas não eram nada uma Não, à não. outra. Ah, não. Que é o mas que tu geralmente faço, não é? normalmente fazes Ok. isso, sim, Pois, sim, pois, sim. Não me lembrei, por Eu não acaso. sei se Manuela Machado, há ali uma senhora, a páginas tantas, não sei se repararam nas imagens, que não se está a sentir nada bem, não é? Quando termina a prova. Mas não era Manuela Machado, porque a Manuela Machado era assim, franzina e pequenita. Não é ela, pois não. Não. Ok. Entretanto, Albertina Machado, eu creio que a Albertina Machado, ajuda-me aqui, Álvaro, que tu és capaz de saber isto melhor que eu. É a Albertina Machado, cuja filha também está a dar passos no atletismo. É a impressão que é, não quero afirmar Eu acho que sim, completamente, porque mas eu entrevistei recentemente, eu creio que sim, convencido em que Braga, sim, não é? precisamente, É genético, enquanto andava é genético, exatamente, não é? em turnê com as 3 da manhã e a filha também que está a estudar, reparem bem, quando acharem que vocês não... que a vossa vida está difícil e que não conseguem dar conta de todas as vossas tarefas, lembrem-se que a filha da Albertina Machado está a estudar medicina e faz também provas de atletismo. Ok. E é campeã de atletismo. Há uma coisa que é um sonho antigo que eu tenho, que é... há determinadas coisas que não dá para fazer ao mesmo tempo, mas eu gostava muito, e tive essa ideia, outro dia fui jogar futebol no Restelo, eu jogo muitas vezes à bola,
e eu gostava de... Tinha essa ideia, que acabei por não executar, mas eu espero ainda executar, que é ler enquanto jogo futebol. Portanto, levar um livro do Lobo Antunes e, enquanto tento marcar um golo, ler um capítulo. Não é mau particularmente para Nuno Marco, como ele não domina. Pois, claro. Nada melhor. Não, mas o jogava era que era, mas na altura em que não estavas com a bola nos pés. Da mesma forma. Porque é que eu me lembrei desta ideia? Porque Ia ficar conhecido como o Golo Antunes. podia ser o Golo Antunes, estás a ver? Não, Ana Galvão não diria melhor. do circo, jogos de filósofos. Exatamente. Para Picasso, lembras disso? Esse sketch é maravilhoso. Quem fica parado a pensar? Eu acho que é uma ideia incrível. Eu acho que é. Eu gostava de ser Em futebol nunca vi, mas em basquetebol vi os Harlem Globetrotters a fazerem todas as habilidades possíveis e imaginárias, porque era realmente... Circo. Aquilo é mais o número de circo Era a do que nata da nata, de fazia o número de claro. circo daquilo, até a bola desaparecia durante... Estava dentro do calção de um deles e tal. E um deles a ler um livro. A ler um livro e a insistar. Mas não acham esta ideia, eu ser o primeiro atleta que marca um golo enquanto lê um livro? Isso era incrível. É que eu não estava a associar que era ler o livro enquanto estás com a bola nos pés, nas pausas. E marcar um golo, não é? Fazer uma jogada enquanto estou a ler um capítulo e marca um golo. Pegas um livrinho de bolso, metes uns calções. Não, tem que ser um bom livro. E estarias a ler em voz alta ou não? Pode ser Estás a ler em voz alta ou não? Posso estar a ler em voz alta. E as pessoas estão a ver... Eu vou gravar isto e depois trago. Eu acho que tens que registrar essa ideia. Podes começar com o livro do Francisco Jaldes, que é um jogador de futebol, portanto parece-me uma boa ideia para começar, porque estamos no Rio Ave. É pequenino, são poemas, portanto não é difícil. São pequenitos, chama-se Sítio Longe de Tarde. Ao mesmo tempo isto parece... Não, mas eu queria que fosse um bom calhamaço, não é? Para ser mais impactante. O Francisco Geraldo, espero que não esteja a ver, é uma figura muito interessante e fora da caixa. E ajudava muito à cultura geral dos jogadores. Eu quero um livro do Lobo Antunes. Quero ser o Golo Antunes. Mas isto parece uma prova magnífica para o Taskmaster. Olha, marca um golo enquanto está a ler um livro. O tempo começa agora. Fala aos produtores. Sim. Marca. É verdade. Mas se tu queres um livro volumoso, então, para alguns jogadores, para valorizar a sua cultura, sei lá, o Larousse da Poche, por exemplo. O Larousse da Poche, que já Tramado de carreira, não é? Exatamente. O Crime e Castigo. Crime e Castigo. Sim, um dos russos. Não se lembra daquela... Castigo, Dostoiévski. Não se lembra daquela ideia deste último programa que eu... Sem falsa pretensão, acho que dei uma ideia que é boa, que é nas corridas de Fórmula 1, nas corridas de carros antigos, não é? Há sempre intervalo para almoço. E eu acho que se devia começar a fazer intervalo também nas corridas de Fórmula 1 para almoçar. Ok. A corrida começa e de repente apita-se, os carros almoço. param. Tipo almoço. Vem um churrasco. Ficam todos parados Fica tudo parado no sítio de Mas que é tipo ter uma mesinha de campanha, põe-se assim à beira do carro. Uma churrascada incrível. Coisas leves, mas e as pessoas tipo dizem assim, depois voltam para o carro. Isto é um espetáculo, não é? Voltam para o carro. Frango de Cabidela. Eu acho que o Lewis Hamilton ia adorar. Frango de Cabidela. Tem aquela rapariga que trata tudo em relação... Não sei se já para que ele tem uma espécie de varejeira. Uma espécie de varejeira. Uma espécie de varejeira. Um valé. Porque anda sempre à volta Achou graça a dele. esta. Eu vou tentar dizer, mas com mais graça ainda. Sim, não sei que filme isto mesmo. É uma loura. Há uma parte que me enche graça, outra parte que achei está estranho chamar mosca à respira ao ar É um dele, valé. não É um valé. Não. É massagista, Exato, é fisioterapeuta, é mentora ideológica, é não sei o quê e tal. E talvez até pudesse servir mesmo um chispe. Ou frango de Cabidela, não é? A moda do... Eu acho é que esse tipo de comidas abate muito, não é? Uma pessoa vai-se muito abaixo. A pessoa vai-se muito abaixo porque quer dormir a sexta. Não sei como é que a corrida ia acontecer a seguir. Mas isso também podia ser curioso, que é quem é que vai resistir agora na segunda parte? Os galis comem muita massa. É para dar energia. Espaguete, porque tem para dar energia. Os comentários seriam Lewis Hamilton, realmente depois do almoço, a produtividade não é metade. Deu-lhe a lanzeira. Uma lanzeira. Deu-lhe a fraqueza e não correu tão bem. Bom, e é assim, neste clima de ideias vencedoras que terminamos mais um Trás para a Frente, estamos de volta aqui na RTP Memória e agora também na RTP1 às segundas-feiras à noite. De hoje a 8 dias. Obrigada e até lá. I love you. Love you.